Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus também, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia a menos para a volta de Jesus. E desejo também a todos os irmãos um bom dia. E a pergunta de hoje, meus irmãos, é: o que é pecado? E qual é o pecado que Deus não perdoa? Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? É sobre isso que iremos meditar hoje. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, que diz assim, olha: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então vamos parar um pouco aqui. Primeira coisa, meus irmãos, o que é pecado? Em outra parte na Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Qual lei? O Decálogo, os 10 mandamentos. Então, será que existe pecado fora da lei? Não. Somente a lei pode mostrar o pecado. É por ela que nós somos julgados. Ela mostra a nossa condição. Por isso é necessário a lei, para sabermos o quanto somos pecadores. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então aqui, meus irmãos, às vezes a gente fica um pouco confuso, porque a gente pensa assim, bom, eu entendi que pecado é transgressão da lei. E qual lei? Os 10 mandamentos, certo? E nós nos lembramos dos 10 mandamentos, nós sabemos quais são, mas a gente não se lembra de ler lá nos 10 mandamentos assim, se falar mal do Espírito Santo contra o Espírito Santo, então não terá perdão. Não é um pouco estranho, meus irmãos? Porque também, um pouco acima, diz que toda blasfêmia e todo pecado Deus perdoa. O que isso quer nos dizer, meus irmãos? Quer dizer que Deus, Ele quer perdoar a nós de todos os nossos pecados, mas depende de nós. Por quê? Porque nós precisamos ir até Deus e confessarmos os nossos pecados. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Precisamos ir e pedir o sincero arrependimento dos nossos pecados. Somente aí Deus vai poder nos perdoar. Então, meus irmãos, o que significa esse pecado, essa blasfêmia contra o Espírito Santo? E juntando, meus irmãos, com esse exemplo que eu vou dar a seguir, tem um texto também na Palavra de Deus que diz que ele veio para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Quem é ele? Quem é este? Este é o Espírito Santo. Ele veio para nos convencer do pecado. Ele veio para nos mostrar que nós somos pecadores. Então, como podemos pecar contra ele? Tem um texto no Velho Testamento que fala sobre Faraó. Lá em Gênesis 8, fala que Moisés estava trabalhando ali com o Faraó, tentando trazer o povo, libertar o povo do cativeiro, e várias vezes fala ali que então Faraó endureceu o coração. Os irmãos entendem o que é isso? Deus estava trabalhando com ele para que ele deixasse o povo ser livre, mas ele endurecia o coração dele, ou seja, ele escutava a voz de Deus, mas ele repreendia essa voz. Em outro caso, por exemplo, a gente tem o de Saul, que fala que o Espírito de Deus se retirou dele e então o Espírito do inimigo agora então o atormentava. Então os irmãos entendem, Deus, Ele quer nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas o único pecado que Deus não consegue nos perdoar é aquele que nós não confessamos. Então, quando nós não nos arrependemos e não vamos até Deus, realmente, meus irmãos, aí não tem como Deus nos perdoar. E por isso que esse pecado é perigoso e não tem perdão. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. Porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, se nós somos orgulhosos, nós acreditamos que nós estamos bem e de que nada temos falta, nós acreditamos que nós não estamos pecadores, então, meus irmãos, não tem o que Deus fazer por nós. Porque o médico, ele cura os doentes. E se nós não acreditamos que nós estamos doentes, não tem o que Deus fazer. Os irmãos entendem? Então não é algo exatamente que você falar, não é algo assim. Pode ser qualquer pecado, mas se você não pedir perdão para Deus, ele se torna então um pecado contra o Espírito Santo.
E ele não tem perdão por quê? Porque você nunca vai pedir. Se você não deixar o seu coração, se você não aceitar a voz do Espírito Santo no seu coração, se você não aceitar a advertência de Deus, então, meus irmãos, não tem como. Os irmãos entendem? Então, que nós possamos refletir nisso, porque em Apocalipse diz que Deus está à porta e Ele bate a porta para que Ele possa entrar e cear conosco. Então, meus irmãos, que possamos ser humildes e sinceros, que possamos nos arrepender dos nossos pecados e, se está difícil, que possamos ajoelhar e pedir a Deus. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.